Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo nessa noite, em Mateus, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 5, verso de número 22. Aleluia. Vamos ler todo no 3. 1, 2, 3. Amém. Curve a sua cabeça. Pai de amor, nós queremos nessa noite, Pai, mais uma vez bendizê-lo, glorificá-lo e engrandecê-lo, Cristo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha liberdade aqui, Espírito Santo, para libertar, Senhor, para curar, para salvar. Tenha liberdade, Espírito Santo, que enquanto eu for ministrando, o Senhor vai trazendo à memória tudo quanto precisa vir à memória dessas pessoas, e que em o nome de Jesus Cristo, Pai, até o fim desta mensagem, meu Pai, ao nós orarmos, em o nome de Jesus, o Senhor venha colocar essas vidas em liberdade, e elas venham sair por aquelas portas hoje, meu Pai, como Miriam, cantando o hino da vitória. É o que nós te pedimos, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos. Amém, graças a Deus. Aplaude o Senhor, irmãos. Escuta, eu tenho falado com os irmãos a respeito de libertação, e essa noite eu continuarei falando sobre isso, porque quanto mais a gente trabalha, vamos orando por um, atendendo o outro, a gente vê a necessidade, irmãos, de ministrar cada uma dessas mensagens. A gente estamos dentro da igreja, e muitas das vezes apenas dentro da igreja, mas os mesmos problemas que a gente trouxe lá de fora permanecem na nossa vida. É por isso que eu estou insistindo em ministrar essas mensagens. Amém? Mateus 5, 22. Eu tenho falado com os irmãos a respeito de maldição, a respeito de maldição. Eu falei para vocês em outra mensagem que mais de 200 vezes na Bíblia a palavra maldição aparece. Quantas vezes? Quantas vezes? Só que na Bíblia também, lá na mesma Bíblia que a gente lemos, mais de 800 vezes a palavra bênção aparece. Ou seja, é 3 vezes mais do que a quantidade de maldição, sim ou não? Mais uma vez, Deus deixando claro para mim e para você, que o desejo e a vontade dEle o tempo inteiro é de me abençoar e te abençoar. O meu Deus e o teu Deus é um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em ver os seus filhos bem. Só que a questão é, o nosso Deus é um Deus que abençoa, que tem prazer em abençoar, e essas bênçãos, como é que não aparecem na nossa vida? A gente ouvimos falar muito em bênção, mas cadê as bênçãos em nossa vida? A gente fazemos propósito com Deus, a gente oramos com Deus, há coisas na nossa vida que nós nem entendemos, e falamos, meu Deus, por que disso? Como isso? Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou fiel ao Senhor, porque tudo isso me sobreveio. Talvez a sua oração é como a oração de Jó, talvez a sua condição é como a condição de Jó, está buscando viver de maneira reta, justa, íntegra, afastada do mal, porém, você só se vê perdendo neste momento. Mas escuta isso,
A palavra maldição vai aparecer mais de 200 vezes na Bíblia, eu te falei. De Gênesis a Apocalipse, Gênesis capítulo 3, verso 17, coloca para nós. Gênesis, capítulo de número 3, verso 17. Olha o que diz. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis, coloca para mim Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 3. De Gênesis a Apocalipse a palavra vai aparecer. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 3. Olha o que diz. Não, vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Acho que alguém não entendeu. João, quando escreveu isso aqui, ele tinha acabado de ter uma visão lá do céu, da Nova Jerusalém. E as palavras que ele escreveu é que lá na Nova Jerusalém, para onde eu e você vamos, crente, nunca mais haverá maldição, nem contra a minha vida, também nem contra a tua vida. Então eu vou te dar um motivo para glorificar. Te prepare, fique firme, porque logo o rei vem aí para nos levar para lá, e lá não haverá maldição. Aleluia. Lá nunca mais haverá maldição, mas enquanto estivermos aqui, existirá maldição. Escuta, a maldição, eu ensinei outras vezes, vamos ver se a igreja guardou isso. Quem é que envia a bênção sobre nossa vida? Quem envia a bênção sobre nossa vida? Quem envia a maldição sobre nossa vida? Quem envia a maldição sobre nossa vida? Deus também é quem envia. A Bíblia diz que se nós desobedecermos a Deus, a maldição virá por causa do nosso pecado, mas não atingirá apenas nós. Atingirá nós, até a nossa terceira e quarta. A igreja já decorou isso, e essa é a intenção, você guardar isso mesmo. Mas maldição, ela veio pelo menos por 3 motivos. Primeiro, por pecado que eu pratiquei. Repita comigo: maldição vem por meio de pecado. Amém? E o que é pecado? É desobedecer às leis de Deus. Deus, ele diz na palavra dele para a gente não matar, mas a gente vê pessoas matando. A palavra de Deus diz para nós não roubarmos, a gente vê pessoas roubando. Então quando a gente desobedece essas leis e outras, automaticamente virá algo sobre nossas vidas. E um dos motivos pelo qual virá é por causa de nossos pecados. Não, mas Deus, ele não é um Deus injusto. Realmente, ele não é um Deus injusto. A ponto que na Bíblia eu mostrei para você, de uma maneira clara, que na Bíblia existe mais de 800 vezes a palavra bênção, e a palavra maldição é apenas 200. O prazer dele é abençoar. O problema é quando a gente quer desobedecer a ele, aí a lei dele entra em vigor. Se nós aqui desacatarmos as leis dos homens, o que acontece com nós? Se nós roubar e a polícia pegar, o que acontece? Se as leis dos homens são cumpridas, quanto mais a de Deus, irmão. E Deus não tem queridinho. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoa. Amém? Segundo motivo pelo qual maldição vem sobre nossa vida, repita comigo: herança espiritual. Os nossos pais, ou os nossos antepassados, avós, bisavós, eles pecaram. Eles erraram, eles tiveram uma vida. E o problema é essa vida que eles tiveram fora do Senhor, ou no Senhor de uma maneira mascarada.
quando eu não lido com os meus pecados, a minha descendência é mira e alvo da maldição que Deus falou. Porque eu falei na outra vez aqui, que quando eu peco, eu não estou fazendo mal somente a mim, eu estou fazendo mal à minha descendência. Quantos lembram disso? Deus é um Deus de geração, perceba, Deus é um Deus de Abraão, Deus é um Deus de Isaac e também Deus é um Deus de geração. A bênção não vem só apenas na geração, a maldição também vem. Mas eu vou correr para você compreender. Outro motivo pelo qual a maldição vem: palavras proferidas. Repita comigo: palavras proferidas. Mateus capítulo de número 5, verso número 22. Nós lemos aqui Jesus falando a respeito de praguejar alguém, a respeito de amaldiçoar alguém. A palavra raca está falando sobre palavra de maldição. Então Deus falou assim: quando você se irá contra o seu irmão de uma maneira injusta e amaldiçoá-lo ao ponto de dizer louco, você será réu de juízo. Quem que está falando isso daqui? Jesus. Quem que falou isso daqui? Jesus é quem falou isso. Jesus, ele deu importância à palavra que sai da nossa, Vou ler mais alguns textos com você. João capítulo de número 6, verso de número 63. Você já vai entender o que eu quero dizer. Aliás, a mensagem que o Senhor tem para nós. João 6,63, olha o que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, que eu vos digo são Espírito e, entenda, as nossas palavras, elas têm vida no mundo espiritual. Por isso que Jesus vai nos advertir: cuidado, não amaldiçoe o seu irmão, porque a tua palavra tem poder. A minha palavra, a tua palavra. Steve, mas eu não estou na posição. Eu venho na igreja de vez em quando. A tua palavra tem poder. Eu vou te provar no decorrer dessa mensagem. Coloca para mim Tiago capítulo de número 3, versículo de número 9. Olha o que diz: com ela, com a nossa boca, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Verso de número 10. De uma mesma boca procede bênção e, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não, para você compreender que as tuas palavras têm poder, escuta isso. Coloca para mim Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21. Olha o que diz: a morte e a vida estão no poder da... A morte e a vida estão no poder da... Aquele que a ama, a comerá do seu... Você entende que da sua boca pode sair palavras para abençoar alguém? Você entende que da sua boca pode sair palavras também para amaldiçoar alguém? A pergunta que eu tenho hoje para você é: o que é que você tem falado? Como é que está a sua vida? Olebaia séria aragandurabia. Olebaia shuriacandurabia. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos, daqui a pouco eu vou. Irmão, eu estou fervendo aqui por dentro. Estou me segurando, irmão.
Quem sabe me conhece, sabe que eu vou de um lado para o outro aqui correndo. O Espírito está... Aí eu vou segurar, Jesus. A gente vamos dar lugar. Coloca para mim aqui Josué, capítulo de número 6. Eu vou dar exemplos bíblicos para você, de que as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder. Escuta. Josué 6, 26. Escuta, ó. E naquele tempo, Josué, quem? Os esconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Coloca para mim em 1 Reis, capítulo de número 16, verso de número 34. Josué aqui, ele proferiu uma palavra. Qual foi a palavra? Jericó não é mais para ser levantada. Quem levantar ela, no começo da construção vai enterrar o teu filho, e no começo da construção vai enterrar o outro. 1 Reis, capítulo de número 16, verso número 34. 500 anos depois, quanto tempo? 500 anos depois, olha isso. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito. Afundou seu primogênito e em Segube, seu filho menor, pois as suas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Alguém não deu crédito à palavra que Josué falou. Não, Josué não, eu sei que ele foi um grande líder, mas não dá nada não, vamos fazer, não tem problema não, vamos construir. Só que logo no começo, já deu um sinal que algo estava errado. O meu filho, mas estava bem, morreu assim do nada? Mas como assim? O rapaz Iel, para com essa construção. Iel, Josué falou, ele liberou uma palavra. Não, eu vou dar continuidade. Isso aí eu acho que foi uma coincidência. Foi uma coincidência, vamos dar continuidade. Quando ele estava terminando de construir, segundo a palavra que Josué falou, seu outro filho morreu. Escuta, Gênesis capítulo de número 31. Eu estou dando bastante exemplos para você dentro da Bíblia de uma maneira rápida, para você compreender que isso não é uma teoria minha, é a palavra que nos ensina isso. Mas você vai sair daqui hoje munido com palavras de bênção, para abençoar a tua vida e para abençoar quem aparecer na tua frente. E posso dizer, as palavras que saem da tua boca têm poder. Você vai ver essas palavras se cumprindo na vida de quem você liberar essas palavras. Coloca para mim Gênesis capítulo de número 31, versículo de número 32. Olha isso, escuta aqui, ó. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha. Deixa eu te clarear aqui a história. Jacó, ele morava junto com Labão, morava junto com seu sogro. Ele decidiu ir embora. Só que quando ele foi embora, a esposa dele, Raquel, decidiu pegar uma estátua, uma imagem, uma escultura, e levou com ela. Só que não contou para ninguém. Labão veio atrás, falou: devolve o que é meu, se roubou. Não, eu não roubei. Vamos fazer o seguinte: que morra quem pegou essa estátua, o que é teu, que morra. Gênesis capítulo de número 35, verso 19. Assim morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. As palavras que saem da minha boca têm poder para dar vida, mas também para determinar morte, para abençoar e para amaldiçoar.
Levanta a mão, porque aqui eu estou vendo um monte de discípulo de Jesus, que vai fazer como Jesus, vai abrir a tua boquinha para liberar palavras para curar pessoas, para libertar pessoas, para ganhar pessoas para Jesus. Coloca para mim 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 6. Escuta isso, irmão. Elebaraia, sorgia. Eminuquiaraia, sorgia. Olha o que diz. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não? Essa história aqui é de Davi. É uma história de Davi. Davi adulterou, e Deus mostrou para o profeta Natan. Natan com todo jeitinho, falou: meu Deus, como que eu vou entregar esse mistério ao rei? Independente de como eu falar, ele corta a minha cabeça. Estou temeroso, ele é meu irmão, olha Senhor, ele, sabe, é meu amigão, mas ele é o rei. Foi lá: Davi, deixa eu te contar uma coisa. Rapaz, deixa eu te contar uma história. E ele contou uma história, falando de que um homem tinha muitas ovelhas, e um outro tinha uma ovelha. Uma outra pessoa veio para ficar junto com essa pessoa que tinha muitas ovelhas. E esse homem que tinha muitas ovelhas decidiu pegar a ovelha desse que tinha apenas uma ovelha. Sabe o que Davi diz? Que esse homem que fez isso pague 4 vezes mais por ter tirado a ovelha dessa pessoa. Ele falou irado. Só que Natan olhou para ele de cabeça baixa, cantinho de olho. Natan, é você? Ou Davi, é você? Não precisa colocar, não é muita coisa. 2 Samuel, capítulo de número 12. Seu bebê morre. 2 Samuel, capítulo de número 13. Aminon, seu outro filho, morre. 2 Samuel, capítulo de número 18. Seu terceiro filho morre, chamado Absalão. Em 1 Reis, capítulo de número 2. Adonias morre. Quantos morreram? E o que Davi tinha dito? Que esse homem pague 4 vezes. E as mortes dessas pessoas, os filhos deles, não foram mortes normais ou comuns. Decapitado, morto. É alguém que veio tirar a vida dele, assim como ele fez com o seu colega de batalha Urias, de quem ele tomou a mulher. As palavras que saem da minha boca e da tua boca, ela tem poder. De repente você está vivendo coisas porque você um dia si próprio amaldiçoou. Você sabia disso? Não é o diabo, é o demônio, é o Satanás. Mas ele pegou no mundo espiritual o que você deu para ele trabalhar. Matéria-prima, tua palavra. Sabe o que a gente costuma ouvir? É que minha vida é um inferno. Realmente, cada dia mais você tem visto ela se tornar um inferno. Meu serviço é o inferno, e cada dia mais ele se torna pior, conforme você tem liberado as palavras. Eu não presto para nada. Realmente, olha a tua condição. Meu casamento é uma desgraça. Realmente, você olha para o seu casamento, você não vê graça nenhuma. Eu acho que eu nasci para sofrer, meu irmão. A minha vida inteira eu vou sofrer. E os teus dias melhoram, por acaso? Nada dá certo para mim
se você começasse a abrir essa boca grande para proferir bênção sobre tua vida, talvez você não estaria vivendo isso. Mas eu vim como profeta hoje profetizar. A partir de hoje, crente, em o nome de Jesus, se levante e comece a abençoar a tua vida. Comece a dizer: meu casamento é uma bênção, meu serviço é uma bênção, minha família é uma bênção, eu sou uma bênção, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Machuri alacandorábia, remicanduraia séria lamaio daio, remiconaraia suria lamadorébia. Não, eu tomei posse da palavra. A Bíblia diz que eu tenho poder nas minhas palavras de abençoar. Deixa eu abençoar a sua vida. Levanta a mão lá em cima em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje você não sai pelas portas da mesma maneira. A doença hoje fica, a tristeza hoje fica, a depressão hoje sai, a tristeza hoje vai embora. Você vai pelas portas vivendo outra história. Não pode fazer barulho, que eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Oh, glória! Oh, glória! Deixa eu te contar um testemunho. Eu entrei no serviço, hoje trabalho de vigilante. Com esse tamanho todo aqui, eu sou vigilante. Quem olha para mim fala: meu Deus do céu, que bênção, Jesus. Né? Foi a porta que Deus me abriu. Quando eu entrei por ela, eu trabalhava 12 por 36. Eu trabalhava 12 por 36. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Feriado cai, tem que trabalhar. Natal, Ano Novo cai, tem que trabalhar. Dia das Mães cai, tem que trabalhar. Enfim, tem que trabalhar. E eu vivi isso durante algum tempo, até que eu tomei ciência dessa palavra que o Senhor ministrou a mim. Em 2019 eu fui trabalhar chutando pedra, irmão. Falei: meu Deus, amor, não acredito, tem que trabalhar. Ô Senhor, raiva, queria tanto ficar com a família. Só que eu falei: vou fazer o seguinte, vou chutar pedra não, vou fazer diferente. Em o nome de Jesus, ano de 2020 que me espera, porque eu não vou trabalhar final de ano, meu horário vai mudar, e em nome de Jesus eu vou viajar. Segura essa palavra. Entrou o ano de 2020. Janeiro nada, fevereiro nada, março nada. Senhor, continue liberando palavra. Eu vou viver. Eu vou viver. Junho saí de férias, julho eu voltei. Falei: Senhor, eu vou viver. E parece que a coisa só piorava. Porque, irmão, em vez de eu ter um posto, eu ficava que nem uma barata tonta. Acordava 4 horas, ia para o posto para estar 6 horas, e lá eu tinha que ir para algum lugar. Pegar trem, pegar metrô, pegar ônibus para ir para um lugar, chegar lá, sair 7 horas da noite para vir para casa. Não dava nem para vir no culto. Até que chegou dia 10 de julho. Obrigado, meu irmão. Até que chegou dia 10 de julho. O supervisor falou: Steve, você mora onde? Eu moro em Mauá. Santo André é longe para você? É não. Calma, deixa eu terminar. Eu falei que eu trabalhava 12 por um dia sim, um dia não, né? Steve, trabalhar de segunda a sexta, tá ruim? Não. Beleza. Tá bom. A partir de hoje você começa lá, inicia. Você que vai trabalhar lá. Chegou final de ano, meu amorzinho, lembra? Chegou final de ano.
Falei, eu liberei palavra, eu vou continuar liberando. Meu cunhado recebeu a notícia: Steve, eu vou ficar de férias. Tal dia eu estou de férias. E aí você já sabe, eu não sei. Falei, meu Deus, eu vou profetizar. A palavra. Continuei profetizando. Dia 23 de dezembro do ano de 2020, saí do serviço, vim para casa, já estava tudo preparado, era só colocar no carro e bora para Minas. Não, eu falei para vocês que eu liberei palavra dizendo que o meu horário mudaria e que eu não ia trabalhar final de ano. Posso dizer para você, eu abençoei a minha vida, e olha, eu colhendo aqui o que eu profetizei na minha vida. Não, deixa eu liberar uma palavra. Você vai profetizar sobre a tua vida e você vai viver. Você vai profetizar e você vai colher. Você vai contar as bênçãos do Senhor sobre você. Escuta. Ouvi a história de um pastor. Meu Deus, o horário já foi, gente. Ouvi a história de um pastor. Vou contar essa. E esse pastor, ele leu um livro de um evangelista, cara, abençoado. E esse evangelista aos 46 anos morreu. Era um evangelista americano. Ele falou, meu Deus, quero ser que nem ele. Falou para a esposa dele, eu acho que eu também vou morrer aos 46. Olha as ideias do pastor, irmão. Eu acho que aos 46 eu boto a bota fazendo um charminho para a esposa falar, não, meu amor, não. É ou não é? Eles foram para um campo de missão. Aos 46 anos ele está no campo de missão. Do nada começou a dar uma infecção nele. Fazia exame daqui, de lá, outra aqui, outra lá, nada. Irmão vinha, entregava a revelação, falava, ó, foi um trabalho de voodoo, foi um trabalho não sei do que, foi um trabalho de não sei o que. Todo mundo tinha manto para entregar. A esposa dele, mulher de Deus, foi orar e falou, Deus, o que está acontecendo? Meu marido é um homem de Deus. Ué, o homem não consegue levantar da cama, o que está acontecendo? Isso não entra na minha cabeça, Deus. Até que Deus falou, foi Ele mesmo que determinou isso na vida dele, Deus disse. Ela levantou do quarto dela e desceu para falar com o marido dela. Amor, ei, Deus me falou o que está acontecendo. Ele falou, pera, Ele também me falou já. Amor, eu já pedi perdão a Deus. Não demorou alguns dias, aquele homem estava de volta na obra, fazendo a obra como ele queria fazer. Para de se amaldiçoar. Use as palavras para te abençoar. Mas tudo dá errado para mim, porque até hoje você falou que tudo ia dar errado. A partir de hoje fala, vai dar certo, eu vou vencer, eu vou cursar, eu vou casar, eu vou viajar, eu vou conquistar, eu vou pagar, eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Aqui eu encerro. Deixa eu entrar um pouquinho, talvez incomode um pouco, mas deixa eu dizer, talvez o seu filho ou a sua filha está sendo hoje o que um dia você disse que ele ou ela seria. Você sabia disso? Não, mas esse filho, pelo amor de Deus, essa filha, misericórdia. O que é que você anda liberando sobre a vida dele ou dela? O que é que você anda dizendo? Escuta, eu e minha esposa atendemos uma pessoa, ela se casou nova. Ela se casou acho que com 17 ou 18 anos. A mãe dela falou, quando você fizer 21, você separa. Com 21 anos, o que aconteceu? As palavras do pai têm poder na vida do filho. Um dia uma criança estava na sala de casa. Família cristã, família. Veio uma criança que era vizinho.
do nada abaixou a roupa. E ficou brincando com ele lá. E o pai é crentão, calça até o pé, Bíblia pentecostal daquelas, folha de almaço, gigante. É ou não é? Sou crente, aleluia. Falei, o que é isso, rapaz? Você vai ser gay, você vai ser homossexual. Falou um montão de bobeira. Esse rapaz cresceu. Ele não tinha, o pastor que atendeu ele falou, ele não tinha jeito nenhum, não tinha trijeito nenhum. Esse rapaz, depois de uma ministração, procurou o pastor. Falou, pastor, é o seguinte, eu tenho um encontro com homens, eu tenho relação com eles lá, mas posso dizer uma coisa? Eu tenho nojo. Eu não queria estar fazendo isso. Eu tenho nojo. Quando tudo termina, eu vou para casa, eu me lavo. Aquela buchinha de lavar louça, ele falou que passava aquela parte verde, esfregava ao ponto de criar machucado na pele dele, de tanto que ele sentia nojo. O pastor atendendo ele, Deus deu discernimento para ele. Falou para o seu pai, o que ele liberou sobre a tua vida? Ah, pastor, eu lembro. Tá, traz ele. Trouxe o pai. O pai, não, eu não liberei. Ah, você está doido? Eu sou crente, minha família é crente, aí ó. Olha o tamanho da minha Bíblia. Pai, o seu filho está sofrendo, você vê que ele não quer essa vida. Por favor, o que foi que você disse? Ele caiu em lágrimas, esse homem. Se derramou. Ele falou, eu falei. E eu sabia o tempo inteiro que o que ele estava vivendo foi porque eu determinei na vida dele. Só que eu não tinha coragem de assumir. O pastor fez a oração com eles, com aquela família. Desligou aquilo no mundo espiritual. Pode dizer para você o resultado? Pode dizer para você o resultado? Vai ver o menino hoje. Ele ora por uma varoa que é uma varoa. A vida dele já não tem aqueles relacionamentos que ele tinha antes. Já faz muito. Por causa de uma. Vou te dizer a última aqui, nós finaliza. Tinha uma família que era cristã, uma família, irmão, família cristã de novo. Estou falando de alguém lá fora do mundo? Falando de alguém dentro da igreja. Posso falar? Era uma família de advogados, muito bem sucedido. Família bem, ó. Um certo dia, um missionário jovem foi na igreja, ministrou. E o coração do filho deste casal queimou. E ele cursava faculdade de Direito. Estava no 8º semestre. O coração dele queimou. Ele no jantar falou com os pais, é o seguinte, vou trancar a faculdade. E eu quero fazer missão. Eu sinto o chamado de Deus, está queimando. É muito forte isso. Os pais dele falaram, você não vai. Você vai terminar a faculdade. Ele falou, eu sou de maior, eu vou. Eu sinto o chamado de Deus, eu vou. Mas você vai ser que nem esses pastores por aí, parecendo um mendigo, que fica pedindo. Eu estou falando desse jeito porque foi o termo que ela usou. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que ela falou para ele? Você vai ser um mendigo de gravata. Passou algum tempo, ele se tornou pastor. Não rompia, irmão, não conseguia. Ele tinha vontade, tinha um chamado. Ele buscava, ele orava, ele jejuava. Mas, meu Deus, eu não consigo romper. O ministério dele não ia. Por quê? Havia uma palavra, uma sentença de... E adivinha, ele sempre estava necessitado. Pedindo para um, pedindo para outro, desesperado. E como? Ei mãe, ei pai, hoje é noite de repensar e lembrar de tudo que você liberou sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do teu marido, confessar a Deus esse erro seu, pedir perdão a Ele, e no mundo espiritual e desligar isso. Depois de desligar, sabe o que nós vamos fazer? Abrir nossa boca grande e vamos abençoar eles. Porque em nome de Jesus Cristo a vida deles vai mudar. Se existe palavra de maldição, agora vai haver palavra de bênção. E na minha boca e da sua boca sai poder. E posso dizer, Deus vai mudar a vida deles.
a história deles será outra, porque você se decidiu abençoar. Se coloca de pé. Feche teus olhos. Você vai repetir essa oração comigo. Vem comigo. Fala: Senhor Jesus, eu agora nesse momento entro em tua presença e quero te pedir perdão por todas as palavras que eu liberei sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus pais, sobre a vida dos meus tios, dos meus primos, dos meus avós, do meu cônjuge. Senhor, me perdoe por ter amaldiçoado a minha própria vida. Eu te peço, me perdoe, me purifique com teu sangue, e em nome de Jesus, eu cancelo essas palavras agora. Eu cancelo essas palavras agora. E em nome de Jesus Cristo, eu anulo essas palavras. No nome de Jesus. Porque na cruz, Jesus já se fez maldição e já garantiu minha vitória. Então em nome de Jesus, eu abençoo agora. Eu abençoo agora a minha vida. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. O meu cônjuge é uma bênção. Os meus parentes é uma bênção. E em nome de Jesus, eu vou desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, todas as palavras de pragas, de maldição que lançaram sobre mim, eu repreendo agora. Eu cancelo agora. E eu declaro essas palavras destruídas. E revogo a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu vou viver a vida abundante que Cristo determinou para mim. E eu declaro: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Glorifica o Senhor em nome de Jesus.